gostaria aqui de convidar para subir na bimá os alunos, as alunas da Escola Eliezer Max, que vão compartilhar com todos nós a sua experiência, a sua vivência no projeto, na realização da Marcha da Vida, ou pela Vida. Boa noite, Shabbat Shalom. É uma honra, uma alegria muito grande estar aqui. A gente recebeu esse convite do Rabino Sérgio para receber essa homenagem da Sinagoga Ari. Nós representamos a Escola Eliezer Max. Fizemos uma viagem agora incrível, de 2 semanas em Israel, com o intuito de fazer uma imersão na beleza e na complexa sociedade israelense. Então, a gente tentou proporcionar para os alunos aí uma vivência extraordinária num país incrível, para eles tentarem achar um pouquinho das raízes deles, para eles poderem identificar alguns traços aí da identidade judaica deles, para eles poderem se conhecer melhor em Israel. Eu acho que eles têm alguma coisa bacana para compartilhar com vocês. Eu vou aqui arriscar o meu palpite de alguns destaques desse roteiro que a gente fez em Israel, porque realmente a gente fez pensado numa vivência que fechasse, culminasse no projeto de educação judaica da escola. Foram muitas coisas interessantes que a gente fez, não só o roteiro clássico, evidentemente, que a gente faz para Israel, mas a gente também procurou botar elementos que desse o nosso toque para esse programa, né? Então, por exemplo, a gente participou de um Kabbalat Shabbat numa sinagoga reformista em Israel, com um rabino que foi ex-aluno do Eliezer, ex-professor do Eliezer. Depois o Sérgio me contou também que ele foi daqui, membro da sinagoga, né, o Rodrigo Banvorcel. Foi uma experiência muito impressionante, tocou bastante a gente. O Rodrigo pôde contar um pouco também dos desafios que é manter uma sinagoga reformista num país em que é ditado por pela ortodoxia, basicamente, né, em relação à questão religiosa. Então, isso foi uma experiência muito impressionante. A gente propiciou para eles um encontro com o movimento juvenil dos escoteiros árabes cristãos em Haifa, onde eles puderam conhecer um pouco do outro, do diferente na sociedade israelense, né? Então, também foi um momento muito especial. Fomos aí em Gede, a gente fez uma trilha na natureza, no deserto da Judéia, onde tem uma narração bíblica naquele espaço. Então, a gente também deu esse toque para os alunos. E muitas outras coisas. A gente vivenciou o Yom HaZikaron no Har Herzl. Eu imagino que eles vão contar essa experiência para vocês também. O dia da memória dos soldados caídos em guerras, das pessoas caídas em atentados, onde, no dia do Yom HaZikaron, a gente estava no cemitério militar israelense, vivendo aquela experiência, ouvindo as histórias dos soldados. Enfim, eu não vou me alongar demais, porque eles têm que compartilhar com vocês essa experiência, mas eu acho que nada mais justo do que voltar da viagem e contribuir, compartilhar com a congregação, com a comunidade, um pouco dessa experiência. Era isso que eu queria dizer para vocês, passar a palavra para eles. Alguns vão contar aqui uma história que eles escreveram. Boa noite a todos. Nós somos representantes das 2 turmas do 2º e 3º ano do ensino médio do Eliezer, que participaram e realizaram essa viagem Eliezer Max pela Vida. Viemos contar um pouquinho para vocês sobre como foi essa experiência de tamanha intensidade, aprendizado e enriquecimento. Apesar de termos nos hospedado em Tel Aviv, Jerusalém e Haifa, visitamos de forma imersiva diversos outros lugares pelo país, todos com sua proposta própria e muito diferentes entre si. Em todo o nosso roteiro de 12 dias, conhecemos museus como ANO, o Museu do Povo Judeu, em Tel Aviv, o Museu de Israel, em Jerusalém, Yad Vashem, e o Museu do Kibbutz Lohamei Agitaot,
fundado por sobreviventes do levante do gueto de Varsóvia. Fomos até lugares históricos, como Massada e Cesareia, e adentramos lugares na natureza, como trilhas em En-Gedi e o Mar Morto. Visitamos universidades para entender como a inovação funciona e pesquisa de alta tecnologia, como o Technion e Instituto Weizmann, e ver como elas atuam em prática no país. Conversamos com muitos brasileiros que fizeram aliar e escutamos organizações como o Lohamim Shalom, Combatentes pela Paz, que prezam e advogam pelo diálogo perante o conflito israel-palestino. Desde muito antes da viagem em si, debatemos em sala sobre temas relevantes e diversificados, girando em torno de 3 principais eixos da viagem: identidades judaicas e a pluralidade que as permeia, que é Israel como Estado judaico democrático, a Shoah e os direitos humanos. Dessa forma, conseguimos nos conectar com nossas origens e conhecê-las tanto racional quanto emocional e espiritualmente, enquanto aprendemos sobre Israel, nosso povo e diversos outros em passado, presente e futuro. Sabemos que Israel vive um momento histórico e não há como deixar isso de lado numa viagem como essa. Assim, o tema da reforma judicial e da luta da sociedade por uma Israel democrática foi extremamente presente em todas as discussões que realizamos e na totalidade da nossa experiência no país. Analisamos e pensamos sobre a Declaração de Independência e os símbolos das manifestações, correlacionamos esse processo com a construção do Estado e suas repercussões para as minorias e para os conflitos tão presentes no território, que também nos concernem. Aprendemos a enxergar essa realidade como nossa à medida que entendemos que, mesmo fisicamente afastados, seus problemas e principalmente suas soluções fazem parte de nós e são também de nossa responsabilidade. É impossível descrever todas as sensações e sentimentos que passaram pela cabeça de cada um de nós durante essa viagem, que tocou cada um de forma diferente. Para alguns, a sensação de pertencimento a Israel se despertou e a conexão com a religião ficou mais intensa, cada um à sua própria maneira. Outros tiveram a grande oportunidade de se entender melhor como judeus no âmbito cultural, e foi muito importante para muitos desmistificar o Estado de Israel através da compreensão da imensidão dos diferentes povos e culturas que lá vivem. A viagem não é só uma, nem de perto, e a diversidade e pluralidade das experiências e sensações que vivemos é o que mais floresce, aqui, hoje e no futuro. Cada um de nós desenvolveu e descobriu suas próprias relações e identidades com o país, nosso povo, nossa cultura e com nós mesmos. Mas o que partilhamos também vem à tona sempre. Mesmo antes de nossa partida, viemos pensando no que podemos fazer na nossa chegada com tudo o que vivenciamos, como conseguir digerir, aplicar e fazer frutificar todas as experiências. Esperamos trazê-las à comunidade de forma diária, desenvolver projetos e, principalmente, continuar o infinito processo de aprendizado. Nossa viagem não acaba por aqui. Ela viverá sempre dentro de nós e a carregaremos e a partilharemos a cada instante. Agora eu vou falar um pouco, a gente falou no texto sobre sentimentos do grupo inteiro, mas agora eu vou falar um pouco dos meus sentimentos próprios de estar nessa viagem, de fazer essa experiência incrível que eu acho que só o Eliezer proporcionou isso para a gente. Uma coisa muito marcante para mim na viagem foi essa visita da sinagoga do ex-aluno Rodrigo, que eu acho que foi muito emocionante para mim me conectar com a religião e fazer parte mesmo e sentir que eu tenho um lugar no Estado de Israel. Por exemplo, eu acho que envolveu muitos sentimentos entre alegria, pertencimento, amor pela religião um pouco. Então, essa viagem foi muito importante para a gente nos âmbitos cultural e também como
como aprendizes, né? Como pessoas que estão sendo educadas e que vão educar um dia o mundo, né? Então, acho que é isso. Bruno. Eu não sei fazer. Tá. Eu acho que quando a gente estava no planejamento da viagem, a gente pensou em Polônia, só que acho que no meio do caminho, ou mais para o final, na verdade, a gente viu que era inviável a gente ir para a Polônia. Aí todo mundo, acho que foi um consenso geral, que todo mundo ficou menos animado, todo mundo ficou meio cético com ir para lá, ir só para Israel e não ir para a Polônia. Mas eu acho que essa viagem superou a expectativa de todo mundo que foi. Acho que foi uma que não dá para explicar em palavras. Você ia para Israel, você sentia a energia de cada lugar. Você ia para Jerusalém e você sentia, se conectava às suas origens. Você ia para Tel Aviv e via o novo, e viu o novo, aí para Jerusalém viu o velho. Aí ia para En-Gedi, para o deserto, e viu uma realidade completamente diferente de Israel. Via o que Israel, em Tel Aviv, em Haifa, em Jerusalém, estava trabalhando para criar, que é um deserto viável para moradia humana. Mas eu acho que a gente ir para lá fez com que a gente visse e conseguisse compreender como Israel tem tantas faces, como que eles têm a face da inovação, do novo, que a gente teve uma palestra com um brasileiro sobre startups no campus de Ternion de Tel Aviv. Aí ele foi falando tantas coisas que a gente usa diariamente, que não são os clássicos de escola, de tipo tomate cereja, pendrive. Eram coisas tipo o aplicativo do Movit, que a gente usa pro ônibus. E qual era mais coisa que tinha? Aquela pílula de ingerir que ela fazia um exame no seu estômago. A carne vegetal, que era criada em laboratório. E depois disso, direto, acho que foi uns 2 dias depois, a gente estava dentro do muro, da Cidade Velha, aprendendo sobre o Muro das Lamentações, sobre como que esse lugar foi disputado na Guerra da Independência. A gente vendo as construções do Império Otomano, aí comparando elas com a do Império Cristão, aí vendo como que os ingleses afetaram o lugar. Mas assim, Israel é um lugar tão plural. A gente também indo para o movimento juvenil árabe-cristão, eu nunca vi. Aqui no Rio de Janeiro, para mim, o movimento juvenil foi uma coisa judaica, era uma coisa só da comunidade judaica. Só que indo para lá, a gente até perguntou para eles, quantos movimentos vocês têm no total em Israel? E eles falaram, a gente tem uns 20, 30. E assim, você se conecta com um lugar que acho que ninguém sabia que a gente ia vivenciar lá. Todo mundo foi achando, vamos para Tel Aviv, vamos ver a praia, vamos para Haifa, vamos ver Ternion. Mas acho que nada na escola e nada depois da escola vai conseguir fazer a gente colocar em definição certa o que foi a viagem para a gente. Que teve, no último dia, a gente foi fazer um jantar de despedida e eu não esperava essa reação de ninguém, mas tinha gente, não vou falar nomes, tinha gente chorando porque estava triste que a viagem tinha acabado, tinha gente que estava brincando com um estalinho na rua, tinha gente fazendo a reação que se achava própria para um final de acho que foi um ciclo que a gente começou no 6º ano, um ciclo que para muitos vai terminar agora, no 3º ano, para a gente do 2º, que tem mais um ano, foi uma boa fechada, assim, para a gente, um bom término. É isso. Shabbat Shalom.